serão os líderes do futuro? Esta é uma pergunta que todos nós gostaríamos de responder com precisão, mas a resposta correta ainda não pode ser formulada. É difícil fazer uma projeção daqui a 10 anos e conhecer quais serão as características dos líderes da próxima década. O que sabemos é que os jovens de hoje serão os líderes do amanhã. Hoje, 12 de agosto, é comemorado o Dia Mundial da Juventude, data instituída pelo Papa João Paulo II, momento que provoca uma reflexão sobre o papel dos jovens no contexto internacional e debate o que pode ser feito para a criação de um futuro melhor. Pensando sobre essas questões, o Pod Marie de agosto abordará sobre juventude e os líderes do futuro. Pod Marie! Recebemos para o nosso bate-papo o diretor do Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte, Fernando de Barros, com mais de 30 anos de experiência na área da educação, e os estudantes do ensino médio, Diego Gotelipe Tavares Tavernar e Marina de Melo Fonseca Pérez. Sejam bem-vindos! Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito honrado de estar aqui. A honra é toda minha estar aqui com certeza, dois grandes líderes aí no futuro. Acreditamos que o segredo para não ficar ultrapassado não está em adivinhar o futuro, não é mesmo? Mas em se desenvolver e evoluir como pessoa e como profissional de forma constante, a fim de sermos capazes de lidar com os desafios e as oportunidades em qualquer cenário. O jovem está cada vez mais atuante e consciente dessas questões. Fernando, com toda a sua experiência na área da educação, como que você vê essas mudanças de comportamento nos jovens e como que a liderança se desenvolve neles? Eu percebo, principalmente se formos fazer um recorte, né, dos últimos 10 anos, nós temos aí jovens com potencial fantástico para assumir a tão necessária liderança no futuro. Hoje a gente já tem uma carência grande de líderes, né? E por isso a escola, né, especificamente o Sagrado, vem trabalhando nos últimos anos para desenvolver dentro da sua estrutura pedagógica possibilidades, momentos em que as habilidades necessárias para que as pessoas exerçam uma boa liderança, elas sejam desenvolvidas nos nossos alunos. E o que a gente tem percebido ao longo desses últimos, principalmente desses últimos 5 anos, é uma mudança radical na forma dos jovens pensarem, agirem, né? E essa mudança, ela é positiva. O que a gente precisa fazer é orientar, ajudar, acompanhar, né? Porque a liderança ela é formada, né? Já existem estudos que não é o DNA ajuda muito, a pessoa já nascer com a predisposição. Mas a estrutura de liderança ela é formada ao longo das experiências, das vivências, das habilidades que os jovens vão desenvolvendo ou não. E a escola tem um papel fundamental nessa perspectiva. E aí, Diego, então como estudante hoje, quais são os maiores desafios que você entende que o jovem enfrenta no mundo atual? Eu acho que a gente enfrenta muito, um dos piores mesmo é a questão da pressão com o vestibular. Mas no meu caso em particular, em casa, meus pais eles nunca me cobraram. Eles sempre ofereceram, né, as oportunidades, mas eu nunca fui forçado a tomar nenhuma. Então, no meu caso em si, a autocobrança é muito maior do que a cobrança externa. Então, às vezes, é muito mais difícil porque você fica o tempo inteiro lutando com você mesmo, sabe? Não é um fator externo que você consegue silenciar ou isolar alguma coisa, não. E também tem a questão da mudança do vestibular, né, nos próximos anos, que a gente, principalmente os alunos do 2º ano, eles vão ter 1 ano com vestibular antigo, né, entre aspas, e no próximo ano, se forem tentar, por exemplo, um curso mais concorrido, às vezes precisa de mais de 1 ano de estudo, aí vai mudar a estrutura, né, e aí causa muito nervosismo, ansiedade. Você acha que esse desafio vai de encontro com a escolha da carreira, assim, sentir essa pressão ainda muito jovem de ter que escolher uma carreira? Porque você vai em direção ao vestibular, você tem que ter já uma orientação, né? Eu não acho, no meu caso, que é escolha de carreira em si, mas o quanto você terá que se esforçar para alcançar aquela carreira, independente da carreira. Por isso que
cursos que exigem muito mais intelectualmente, assim, de questão de saber fazer a prova, de ter habilidade para a prova, para você quase gabaritar a prova, você precisa de mais tempo, né, de preparação. Acho que tem mais a ver com isso, que tem várias áreas complicadas, assim. Sim. E aí, Fernando, essa juventude, ela é a nova geração de um novo mercado de trabalho, que se adapta muito rápido, mas também muda de ideia muito rápido. Quais competências-chave serão importantes desenvolver nesses jovens? Como que a escola pode contribuir nesse sentido? Uma competência fundante, né, não só para o líder do futuro, o jovem do futuro, mas sempre foi importante a inovação. A gente trabalhar essa visão de sabermos não só sair da caixa, né, mas virar a caixa e reconstruir. Então essas mudanças que acontecem de forma muito rápida hoje, cada vez mais, né, essa perspectiva da capacidade de inovar, né, de se posicionar, de se ajustar numa nova realidade, né, de se adaptar a essa nova realidade e de construir melhores resultados a partir dessa nova realidade. A perspectiva da diversidade, eu acho que é um fundante, né, no líder de hoje. Você, a partir do momento que você abraça a diversidade, você consegue nas suas equipes pessoas com diversas culturas, com diversas formas de pensar, com diversas formas de agir, e isso é muito rico hoje, né, essa perspectiva focada nessa habilidade de abraçar a diversidade. A questão da resiliência, né, saber lidar com as frustrações, nem tudo que a gente planeja, que a gente projeta vai dar certo, mas a partir de não ter dado certo, como eu posso buscar novas possibilidades, o que eu aprendi até aqui, né, essa capacidade que é uma outra competência importante, a capacidade de aprender sempre, né, que é a aprendizagem para a vida. Não é só você terminar o seu curso aqui no ensino médio, finalizar o ensino médio, finalizar a graduação, finalizar suas especializações. A aprendizagem contínua hoje é uma habilidade fundante, e a gente aprender com os outros, a gente aprender a ouvir, a gente aprender a perceber, né? Fazer leituras de cenários, que hoje na formação da educação básica a gente observa ainda, muitas pessoas não dão valor, por exemplo, para a história, para a geografia, mas que são conteúdos que vão desenvolver habilidades que são fundantes para a gente aprender a fazer análise de cenário, para a gente entender melhor o presente. Eu preciso conhecer o futuro para que eu possa melhor planejar a nossa base para frente, o que eu quero, né? E a escola ela tem um papel fundante nessa perspectiva, porque a partir das habilidades propostas dentro da estrutura curricular, a gente vai buscando desenvolver, né, essas habilidades em vocês. A perspectiva da inteligência emocional, né, que hoje é uma habilidade muito, muito demandada para o líder, é você conseguir se comportar de forma coerente nos momentos de crise, nos momentos de maior tensão, é você conseguir trazer as pessoas para um propósito comum, né, para que você seja realmente uma pessoa que inspire, né? Inspirar não é você fazer as pessoas fazerem a mesma coisa que você faz. Inspirar é você trazer as pessoas para aquele mesmo objetivo que você traçou junto com elas, né? E acho que sempre aprender também, muito, né? Muito. As dificuldades também nos ensinam. Então, eu acho que a inteligência emocional realmente é algo que a gente não pode perder de vista, porque ela te ensina a você aprender a lidar com as dificuldades e tirar o proveito delas mesmo, né? A gente cresce na dificuldade também, então acho que isso é muito importante. E na questão da inteligência emocional também, você, querendo ou não, você tem que aprender a lidar com a coisa imprevisível, né? Então, você está vestibular, né? Que é a minha realidade. Claro. Mas, por exemplo, em salas de Enem, você entra numa sala e você está condicionado a 30 pessoas do seu lado, você não conhece ninguém. Sim. O cara pode, sei lá, comer no meio da prova e faz muito barulho. Sim. E aí tem gente que desestabiliza e perde a prova. Aí só no outro ano, sabe? Aí acaba com o futuro em si. Claro. Coisa boa. São nos momentos mais simples, assim, no cotidiano mesmo, que a gente consegue trabalhar a inteligência emocional em diversas situações. E essa realmente, né, para quem está ali no momento de tensão, que já é a prova do Enem, e qualquer coisinha que fuja da sua rotina ali, de como você se preparou, se desestabiliza. Então, a inteligência emocional realmente é muito importante. E o que essa habilidade traz para você é exatamente essa possibilidade de você conseguir, a partir do seu foco, do seu objetivo, você não deixar, né, que acontecimentos externos influenciem, por exemplo, no seu potencial, naquilo que você quer fazer, no seu desenvolvimento. Muito legal o que você fala, Diego, com toda a verdade.
E aí, Marina, eu queria saber de você, assim, como que você percebe também nos seus amigos, né? Na verdade, o que vocês esperam que a escola possa ajudá-los nessa caminhada de autoconhecimento e de construção de projeto de vida? Eu acho que principalmente nos ajudar a nos identificar como pessoas. Então, eu acho que é fundamental para a escola poder nos orientar, mostrar qual que é nosso perfil. Então, existem pessoas que são melhores em humanas, pessoas que são melhores em exatas, tem gente que tem uma vocação maior para ser líder, tem gente que tem mais vocação para ser pesquisador. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa ciência de que cada um vai ter seu espaço. E, além disso, eu acho também que essas atividades nos ajudam a estreitar os laços e nos preparam para a vida real, são as que mais abrem portas, então eu acho que é fundamental. Bacana. E aí, falando de projeto, de construção de projeto de vida, Fernando, acho que a escola ela promove uma aprendizagem com maior profundidade e que estimule o desenvolvimento integral dos estudantes por meio do incentivo à autonomia e à responsabilidade. E aí tem o novo ensino médio, que ele vem com uma bagagem totalmente nova, né, de colocar o aluno como protagonista. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que a Marina foi muito feliz quando ela coloca, né, esse propósito, só reforçando um pouco dentro do que a Marina colocou, o propósito do projeto de vida do Sagrado Coração, que na verdade ele existe desde 2017, muito antes, efetivamente, né, de ser uma estrutura curricular proposta, né, dentro do novo ensino médio, da nova Base Nacional Curricular Comum também. O que a gente busca no nosso projeto de vida é que os nossos alunos, primeiro, antes deles pensarem no futuro, eles se conheçam. Eu acho que o autoconhecimento é o grande ganho que a gente tem no projeto de vida. Porque a partir do autoconhecimento, você começa a identificar quais são as suas maiores habilidades, aonde você se sente melhor, mais feliz. E a partir desse autoconhecimento, aí sim, né, o projeto de vida ele pode te ajudar a orientar, como a Marina disse, a buscar as suas maiores habilidades, aonde você vai ser mais feliz, aonde você vai ter possibilidade de alcançar de forma mais objetiva os seus propósitos. Então, a partir da estrutura do projeto de vida, a gente percebe que os nossos alunos começam a se entender melhor, a se compreender melhor. E esse autoconhecimento ele é fundamental, né? Eu posso não ter muitas habilidades para assumir papel de liderança, mas eu vou precisar de desenvolver habilidade de liderança porque primeiro eu preciso me liderar. Eu preciso de conseguir acompanhar e monitorar, por exemplo, os meus sentimentos, momentos de tensão, momentos de crise, o meu comportamento, a base do meu comportamento, como que eu vou acolher, às vezes, pessoas que têm pensamentos, às vezes, até diferentes do meu, mas eu preciso de acolher naquele momento. Então, o projeto de vida do Sagrado, ele possibilita, primeiro, esse autoconhecimento, para que, a partir desse autoconhecimento, do aluno entender quem ele é, né? O porquê que ele está aqui no mundo, para, a partir disso, ele começar a pensar em projetar o futuro e num caminhar, numa trilha mais confortável, menos sofrida, né? O Diego falou da pressão, né? E a gente trabalha muito o projeto de vida para que vocês consigam lidar com essas pressões, sejam elas externas, sejam elas dentro da própria casa, porque às vezes os pais, né, eles cobram, querem, e estão fazendo o papel de pais. Agora, como que a gente lida com isso? Né? É no diálogo, é sentando, é conversando, é olhando no olho, é ouvindo, né, percebendo. Então, esse basicamente a proposta do projeto de vida. Pode falar. Eu acho que para a gente ser líder, a gente tem que conseguir mover as pessoas, mas antes disso, a gente tem que saber mover a nós mesmos. Então, se a gente não se conhece, não tem como isso acontecer. E se não deu problema no primeiro momento, vai dar depois, porque a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, suas fraquezas, para você poder realmente estar se empenhando em alguma tarefa. E aí, com o olhar voltado para o futuro, mesmo em meio a muitas incertezas que fazem parte desse momento da vida, né? A gente sabe que o jovem passa por um mix de sensações que envolvem a relação com a família, aspectos sentimentais, anseios, entre tantos outros. A gente sabe que os jovens de hoje eles têm um pensamento lógico apurado, são autodidatas. E eu gostaria que a Marina e o Diego pudessem contribuir nessa reflexão. Se é possível já pensar no futuro, o que você gostaria, o que você espera desse futuro para os jovens? Marina. Olha, eu acho que principalmente, que é o que esse novo ensino médio está nos fornecendo, eu acho que essa autonomia, eu acho que essa busca pela independência,
mas sem deixar de lado outras coisas que são muito importantes, tipo a família, os amigos, esse tipo de coisa, mas assim, eu acho que o que eu pelo menos, que eu mais almejo assim, é ter a minha independência, sabe? De eu ser autônomo o suficiente para poder tomar as decisões por mim mesma, de saber o que eu quero pro meu futuro. Eu tenho um pensamento um pouco pessimista em relação ao futuro, mas no quesito social, porque a gente, querendo ou não, a gente vive num experimento o tempo todo, que são a questão das redes sociais, né? A gente não sabe das consequências que elas vão trazer para a nossa geração, especialmente a nossa, que é a primeira a ter redes sociais, assim como se fosse uma extensão do corpo, né? Os aparelhos digitais. E eu acho que pode gerar um déficit socialmente, mas gera muita autonomia também, essa questão da internet. Você fica muito mais independente de pessoas, de professores, não que você não precise, né, mas você consegue adquirir esse conhecimento de forma autônoma. Então acho que vai ser um futuro bom, porém não sei projetar ainda, não consigo projetar. Eu acho que é muito importante a gente pensar na questão do equilíbrio, né? Porque essa geração ela tem muitas oportunidades e tem muitas ferramentas que oportunizam essas oportunidades, né? Se assim a gente pode dizer. Mas eu acho que o caminho é esse, é você ter equilíbrio. É você saber dosar mesmo, assim, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso me expor, em quem eu quero me inspirar, quais caminhos que eu vou trilhar por mim mesma, né? E por mim mesmo. E ter o equilíbrio mesmo. Eu acho que a gente tem aí uma geração que pode nos trazer muitas coisas boas. A gente pensa num futuro melhor para todos, vocês estão aí com a chave na mão para poder trilhar esse caminho. Eu acho que a gente, os adultos, né, as pessoas que estão hoje na liderança podem auxiliar nesse sentido, né, contribuir nessa trajetória. E aí, Fernando, queria que então você deixasse para a gente poder encerrar uma mensagem para os nossos estudantes e todos os jovens que estão nos ouvindo neste momento. Primeiro que eu tenho muita fé nessa juventude. Eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito para a mudança necessária para esse mundo que nós estamos vivendo, né? E que vocês, a partir de toda essa disponibilidade, o Diego colocou a questão das redes sociais como um exemplo importantíssimo. Acho que o que o Diego coloca é fundamental para a gente continuar refletindo. Eu acho que isso faz parte, né, o papel nosso enquanto educador, a gente também contribuir para que vocês aprendam que as redes sociais elas podem ser uma ferramenta para o bem e para o mal. Com certeza. E que a gente precisa de ter responsabilidade para utilizar as redes sociais também. Ao mesmo tempo que você pode cancelar uma pessoa que às vezes de forma inocente foi cancelada, a gente pode trabalhar para expor demasiadamente uma pessoa que não merece aquela exposição. Então a gente precisa de aprender a utilizar todo esse arcabouço tecnológico que está à nossa disposição. Outro dia eu estava conversando com meu filho, o Arthur, que é meu filho. Arthur, se eu tivesse em minhas mãos, na sua idade, o que você tem hoje, de possibilidade de buscar conhecimento, de buscar informação de forma clara, precisa, de saber filtrar o que é fake news, o que não é fake news, eu acho que eu teria construído um processo de desenvolvimento pessoal muito diferente do que eu tive que construir, tendo que buscar uma enciclopédia física, tendo que buscar conhecimento de outras formas, né? Então, para o jovem de hoje, a expectativa é muito boa, né? E o nosso papel enquanto educadores é realmente de contribuir para essa formação, para que vocês consigam, de forma mais amena, conseguir vencer todos esses desafios, essas inseguranças, essas incertezas, mas que vocês têm um potencial maravilhoso para mudar o mundo, e essa é a minha expectativa, é isso que eu espero. Bom, a gente está caminhando para encerrar o Pode Marie. Então agradecemos mais uma vez a participação do diretor do Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte, Fernando de Barros, e dos estudantes do ensino médio, Marina e Diego. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. De novo, muito prazeroso estar aqui, e é isso. Obrigada por terem me convidado, eu acho que foi uma experiência muito positiva para mim. É sempre muito bom conversar com os nossos jovens sobre essas questões. Foi muito prazeroso. Esperamos que essas reflexões tenham contribuído para que juntos possamos caminhar lado a lado com a juventude, compartilhando conhecimento, aprendendo e evoluindo com todas as mudanças no mundo. Tudo isso para que esse novo futuro seja melhor para todos.
Até a próxima edição do Pode Marie. Tchau!